Olá, começa agora mais um 30 Minutos, o programa feito pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje, para conversar com a gente, estamos recebendo aqui no estúdio Marília Castelo Branco, presidente e fundadora da ONG Síndrome do Amor. Olá, Marília, é um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, né? A nossa função é plantar sementinhas, né, no coração de vocês, e quando isso acontece num meio de comunicação eficiente, a gente chega nas pessoas onde nós temos que chegar, né? Então eu que agradeço o convite e em nome de toda a equipe da Síndrome do Amor. Marília, para começar, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre a ONG. Como surgiu esse trabalho tão bonito? A Síndrome do Amor surgiu com o nascimento, né, do Thales Castelo Branco e Cassiano, meu filho, né, em maio de 2004, aqui na maternidade Sinhá Junqueira. E é o meu terceiro filho, né, eu já era mãe de 2 adultos quando ele nasceu, e eu fui surpreendida, né, com um diagnóstico bastante grave, né, nada foi detectado na gravidez, então foi um choque muito grande para mim. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha algum problema genético, e 30 dias depois que ele tinha uma síndrome chamada Síndrome de Edwards. Diante, né, de toda essa situação, né, é algo bastante grave, então você está preparada para receber aquele bebezinho, né, saudável, gordinho, que você vai levar para casa. De repente, né, ele tem que ficar na UTI, ele não se alimenta, né, precisa se alimentar por sonda, precisa usar oxigênio. E eu fiquei muito assustada, muito deprimida, né, com a situação. Mas aos poucos, né, eu fui me recuperando, e um dia, em meio àquele, né, turbilhão de emoções, eu recebi um convite para participar de o que naquela época ainda não se chamava de rede social, mas era um site, né, de relacionamentos que se chamava Orkut, né? Eu tô velha, ele nem existe mais. Mas enfim. E um dia, quando o meu filho estava na UTI, eu entrei naquele site para ver do que se tratava, assim, meio para ocupar minha cabeça, né? E vi que lá tinha alguns espaços onde as pessoas trocavam interesses em comum, né? Que se chamavam comunidades. E naquele momento, meu filho tinha 4 meses, ele tinha tido um prognóstico de viver 30 dias, mas ele já estava com 4 meses. E eu comecei ali uma comunidade, mas com o único objetivo de encontrar outras pessoas que pudessem dizer que aquilo não era verdade, que ele poderia viver, ou me ajudar a cuidar dele para que ele pudesse viver. E comecei uma comunidade lá chamada Pais de Crianças Especiais, que cresceu muito rápido, mas assim, muito rápido mesmo. E passei naquele espaço a contar o meu dia a dia com aquela criança, mas com pessoas que também viviam aquela realidade e entendiam o que eu estava falando. Só que o Thales viveu 1 ano e 5 meses, né, virou estrelinha, como a gente gosta de falar, e eu tinha uma responsabilidade com milhares de pessoas, né, porque ali a gente se conheceu. E aí um belo dia, né, elas me pediram muito para não acabar com aquilo, né, para não ir embora, para não parar. E uma das mães, que é uma advogada de Brasília, que está até hoje conosco também, ela falou: olha, Marília, por que você não oficializa esse grupo, né? Já tinha mais de 5.000 pessoas naquela época. Hoje não é muito difícil juntar, mas há 10 anos atrás isso era muito, muito assim, representativo. E eu morria de medo, eu não queria, eu não tinha essa experiência, mas até, né, de tanto insistirem, aí ela falou no grupo, e as mães, e aí falando que a gente teria mais força, né? E aí eu acabei fundando a Associação Síndrome do Amor em novembro de 2007, né? E foi assim que tudo começou. Eu achava que ia demorar bastante tempo para que ela se transformasse no que ela é hoje, mas as coisas também aconteceram muito rapidamente, e a gente está aí trabalhando hoje com algumas centenas de famílias. Nossa, Marília, que trabalho tão bonito e interessante que vocês realizam, né? Tenho certeza que o pessoal de casa está interessado e quer saber ainda mais sobre o tema. Quem faz as perguntas agora são meus colegas de jornalismo. E a primeira é a Amanda. Amanda, qual que é a sua pergunta para a Marília?
Quantas síndromes vocês atendem na ONG? Então, nós começamos com a síndrome de Edwards, né? E ela é o maior número de famílias cadastradas, com ela que também é chamada de trissomia do 18. Mas, né, já nessa comunidade, a gente acabou conhecendo outras famílias. Na época era só eu, né? Então, não era síndrome do amor ainda. Depois que eu fundei, então, mesmo acompanhando todas as famílias que eu conheci na internet, nós ficamos conhecendo um jovem geneticista aqui de Ribeirão Preto, da USP, e que traz muitas crianças do Brasil inteiro para a busca de diagnósticos aqui na nossa cidade. E nós abraçamos a causa, né? Então, hoje nós temos mais de 130 diagnósticos diferentes na síndrome do amor. Marília, que tipo de ajuda que vocês fornecem para essas pessoas que chegam até vocês lá na ONG? Olha, eu pensei em algo muito simples, porque a minha dificuldade foi a seguinte: o meu filho, ele tinha um bom plano de saúde, ele era atendido num dos melhores hospitais da cidade, mas o que eu percebi foi que quando chega uma criança com um problema grave, né, você está naquela expectativa da chegada do bebê, aí ele chega com um problema muito sério, todos os olhos vão para aquela criança, né? Então ela tem um aparato técnico, às vezes melhor, às vezes pior, a gente está num momento de crise na saúde no país, mas enfim, ela tem algum tipo de olhar. Só que existia uma família em torno dela, né? Talvez tão ou mais doente do que ela, né? Sem informação de qualidade, sem saber o que está acontecendo. Então eu pensei, né, naquela época, simplesmente em ficar do lado dessas pessoas e oferecer informação de qualidade, né? O que é, né? Porque diante de uma situação que é pouco conhecida, imagina, no que a gente vê todo dia, né? Tem um monte de especulações, imagina em algo que é raro, né? Que as pessoas sabem pouco. Então, o que a gente oferece hoje, que eu creio que é mais importante, é essa informação e principalmente o contato entre as famílias, porque como é raro, muito do que se aprende convivendo com a criança, né? Então, uma família convive com a outra, né, que convive com o seu filho e vai dizendo o que fez, o que deu certo. Isso é muito importante, tanto para o dia a dia como para a questão emocional dos pais e da família, dos amigos, de todo mundo. E quantas famílias têm cadastradas na ONG atualmente? E hoje a gente está com 930 famílias. Isso em todos os estados do Brasil, em 5 países, né? São pais brasileiros que moram em outros países, acabam descobrindo a gente através da internet e nos procuram para buscar, né, tanto esse intercâmbio entre famílias quanto informações sobre a própria síndrome. E como é feito esse cadastramento, Marília? É bem simples. A gente tem um site, né, que é o síndromedoamor.com.br. A família vai lá, clica em cadastre seu filho, tem um formulário, ela vai preenchendo aquelas informações e aí a gente entra em contato com ela, né, inclui nos grupos, um dos 13 grupos que a gente tem no WhatsApp de famílias. E a partir daí a gente vai conversando 24 horas. Hoje no WhatsApp a gente tem 223 famílias, né, conversando 24 horas por dia. Marília, como que a ONG sobrevive? Essa é uma boa pergunta. Eu também pensei em algo que não necessitasse tanto de recurso financeiro, né? Nos primeiros anos, o pessoal falava, vamos fazer eventos e tal. E eu falava, mas como que eu vou dizer que eu vou gastar o dinheiro das pessoas? Porque a partir do momento que a gente abraçou o trabalho do Dr. Charles, a gente fez parcerias com hotéis da cidade para hospedar essas famílias. Mas essa hospedagem também era cortesia dos hotéis para as famílias indicadas pela síndrome do amor. Então, inicialmente, né, nos primeiros anos, a gente trabalhou com muito pouco recurso que vinha através de doações, de artesanato feito na instituição e 2 eventos por ano, né? Só que você fazer um trabalho que precisa de pouco recurso financeiro, você precisa muito de tempo,
do tempo das pessoas. E o tempo das pessoas, às vezes, é mais difícil até do que o dinheiro, né? Mas a gente tem conseguido, né? Só que você também vai crescendo, né? Vai tendo credibilidade e, por exemplo, para o envio desses exames para outros países, né? Que é onde tem a tecnologia para os diagnósticos, tem um custo, né? Então hoje a gente a gente lançou esse ano, no final do ano passado, e estamos trabalhando bastante esse ano, o que a gente chamou de Projeto Amor à Vida, que é a busca de recursos da iniciativa privada, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, para um fundo que vai patrocinar, né, o envio desses exames, para que se possa saber o nome dessa doença e possa se tratar de alguma forma. Né? Então a gente não tem ajuda do recurso público, da iniciativa do poder público. Eu falo que eu gosto do recurso sensibilizado, né? Com esse a gente faz verdadeiros milagres, né? Porque a gente conversa com a pessoa, explica a situação e ela se coloca no lugar da família e aí ela ajuda. Então isso é mágico, isso é mágico. E Marília, no dia a dia, o que é o mais legal e o que é o mais difícil desse trabalho? Olha, o mais difícil é que a gente trabalha com a dor, né? Todo o tempo, né? Quando você tem um filho, que ele não tem problema nenhum, ele só tem uma febre, você já sofre, né? Já não dorme. Imagina se ele tem um problema, né? Que muitas vezes nem tratamento não tem, né? Muito raro. Então, acho que essa é a parte mais difícil. É difícil também lidar com o que as pessoas chamam de preconceito, que na verdade eu não considero muito como preconceito, eu acho que é medo mesmo, né? É medo de lidar com alguém que é diferente. Eu sou uma pessoa que acredita muito no ser humano, assim, não consigo ver as coisas sempre como se fosse maldade, né? Então, agora, o que é mais fantástico é você ver que quando você dedica tempo às pessoas, o quanto isso pode ser transformador. Você voltar a ver o sorriso nos lábios, né, da mãe, do pai, que convive com esse problema, porque você conseguiu fazer com que ele percebesse que as experiências, mesmo as mais difíceis, têm um lado construtivo. Essa é a parte mais gratificante do trabalho. Marília, nosso papo está bem interessante e eu tenho certeza que o público lá de casa tá louco para ouvir mais histórias suas. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre a Síndrome de Edwards. Voltamos já, não saiam daí. Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos, Destemidos. Transformadores. O que nos atrai é a ação. queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados para deixar a nossa marca. Somos quem vai lá e faz. Barão de Mauá. Estamos de volta com o programa 30 Minutos, que hoje recebe a minha xará, Marília Castelo Branco, que é presidente e fundadora da ONG Síndrome do Amor. Marília, no bloco anterior, você nos contou um pouco mais sobre a ONG, como o trabalho aconteceu. Agora eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a Síndrome de Edwards. Ok. Em primeiro lugar, eu vou dizer que eu vou dar uma explicação bastante leiga, né? A Síndrome do Amor, ela não é uma instituição ligada à saúde.
Eu trabalhei, como vocês, na comunicação e sou mãe, né? Então eu vi um geneticista dar uma explicação bastante didática que, assim, a síndrome de Edwards, ela não é uma doença hereditária, né? Provavelmente, que nem no meu caso, ela não aconteceu nunca na minha família e provavelmente não vai acontecer. Ela é considerada um acidente genético. Então, ela acontece nos primeiros momentos da concepção, né? Porque as células vão se formando, né, como se tivesse um fio. Então, vem um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe e escorrega por esse fio, forma o cromossomo 1. O 2, né, o 3, né, até fazer os 23 cromossomos. Só que no caso da síndrome de Edwards, quando chega no cromossomo 18, ao invés de vir 1 e 1, vem 1 e 2. Não se sabe se é da mãe ou do pai. Então, ao invés de ter um par, tem um trio, que é mais ou menos o que é exatamente o que acontece na síndrome de Down, só que na síndrome de Down no cromossomo 21. Na síndrome de Edwards, então a gente tem um trio em todas as células, né, nesse cromossomo 18. O que acontece então? Existe um excesso de material genético, né? Era para ter 2, tem 3 em todas as células. Então é como você fazer um bolo, né? Aí você esqueceu se você colocou 2 ou 3 xícaras de farinha de trigo. Mas você colocou 3, então você mudou a receita do bolo. Ele se transformou numa outra receita, numa outra coisa, né? Então é a mesma coisa. Como a gente tem esse excesso de material genético, o resultado disso é uma desorganização, né, em todo global, né, naquele ser humano. Quer dizer, então ele vai ter problemas cardíacos, problemas neurológicos, por causa, né, desse excesso de material genético. É interessante porque na genética, né, o que eu aprendi assim nesses anos é que a falta de material é menos grave do que o excesso, né? Então, a síndrome de Edwards, ela se define logo nos primeiros minutos da concepção, né? Ela não é adquirida durante a gravidez e nada dessas coisas. E Marília, em que momento da gravidez se detecta que o neném tem uma síndrome? Hoje em dia, muito, muito rápido. Existem alguns exames hoje, né? Na minha época não tinha, né? Há quase 12 anos atrás, mas exames de sangue que já podem detectar problemas genéticos, né? Então, muito cedo, nas primeiras semanas de gravidez. Mas são exames mais caros, que não são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, né? Que você tem que fazer numa clínica particular. Agora, tem um exame que se faz em torno, acho que da 10ª, no máximo 12ª semana, onde se faz uma medida assim na nuca da criança, e essa que chama translucência nucal, e esse exame, ele, dependendo da medida, né, que tem, dá para se pelo menos desconfiar que haja algum problema com a criança. Mas ele não dá também 100% de, né, não é um exame tão exato assim. Aí o médico, se ela dá alterada, né, a mais do que ela deveria dar, normalmente ele pede uma amniocentese, que é um exame do líquido amniótico, né, para ver se tem algum problema. Mas hoje bastante mais cedo do que na época em que o Thales nasceu. E agora quem vai fazer a pergunta é a Karen. Marília, o que você falaria para os pais de primeira viagem que se deparam com um filho que tem alguma síndrome rara? Eu falo um monte de coisas. A primeira coisa, eles não gostam muito, né? Porque é difícil mesmo. É que a gente tem que ter calma, né? Não adianta se desesperar. O desespero não leva ninguém a lugar algum. A gente precisa, né, a gente tem a sensação de que tem o controle sobre tudo, né? E a primeira lição que a gente tem de uma criança como essa, que vem com uma doença que ninguém conhece, é que a gente tem controle sobre pouquíssimas coisas, né? A segunda coisa, né, que eu sempre falo também, é que nesse momento a gente precisa dividir qual é a função de cada pessoa. Então eu vejo muita angústia nas famílias, porque a mãe, principalmente, né, eu falo mais da mãe porque eu sou a mãe, né, nunca vivi a situação do pai, apesar de conhecer vários. Mas a mãe, ela mistura um pouco o papel de mãe, o papel do médico e o papel de Deus, né?
ela quer ser os 3. E tentando ser os 3, talvez, na maioria dos casos, ela deixe de fazer o papel dela, que é o papel de mãe, que é o papel de cuidar da criança, de olhar para a criança, de entender a criança, né? Então, acho que isso é fundamental. Qual é o papel de cada um? O meu papel como mãe é qual? O papel do médico é qual papel? E tem o papel de Deus. Por exemplo, eu acredito em Deus. Deus quis levar o meu filho, né? Agora eu até consigo entender qual era o propósito disso, mas na época não. Só que eu nunca questionei isso, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a aprender que a gente não pode tudo. A gente pode muitas coisas, mas a gente não pode tudo, né? E daí vem outros conselhos. Eu acho que eu aprendi com uma amiga psicóloga que é amorosa também, que grande parte dos problemas da vida que a gente tem, de qualquer coisa que faz doer, se a gente tirar um pouco do drama, né, da pena que a gente tem da gente mesmo, né, da vitimização, né, de por que comigo, eu acho que as coisas ficam mais leves. Esse não é um bom caminho. A cadeira da vítima, ela é, num primeiro momento, confortável, mas depois é difícil de sair, sabe? A gente precisa buscar ser forte. Você é a única mãe que o cara tem, né? Então você tem que dar um jeito, seja qual for. Algumas mães precisam de uma ajuda médica inicialmente, porque se deprimem, mas você tem que dar um jeito de cuidar da criança. Ele é uma criança, né, apesar de ter uma doença, e você é a mãe dele. Isso não muda. A outra coisa é que aquilo que a gente não pode mudar, o mais sábio é a gente aceitar, né? Então, o desespero, a revolta, isso só vai fazer a gente perder energia. Então, a gente tem que tentar, né, sabe, não perder muito tempo com a questão de meus amigos se afastaram, preconceito, não gostam de mim, é muita energia que vai embora. Você tem que juntar isso tudo para cuidar do teu filho, né? Esse eu acho que é um conselho na prática que costuma funcionar. Marília, quando os pais procuram a ONG logo após receber o diagnóstico de alguma síndrome, quais são as principais dúvidas e aflições que eles apresentam? Olha, os pais com Edwards, normalmente, primeiro ele recebeu essa frase, né, que eu escuto pelo menos umas 10 vezes por semana. Puxa, meu filho tem uma doença incompatível com a vida e ele não vai sobreviver ao parto. Ou ele vai morrer ainda na barriga, ou ele vai morrer minutos depois de nascer. Isso acontece, né? De fato acontece. Acontece até com os bebês que não têm síndrome alguma. Mas aí a gente vai contar para eles que não é sempre assim, né? Hoje, os médicos percebem que se ajudarem essa criança nos primeiros meses de vida, no primeiro ano principalmente, a se alimentar, a respirar e a manter o coraçãozinho, né, estabilizado, que é um órgão que tem bastante problema nesses bebês, ele vai conseguir superar essa fase. Ele vai ser uma criança que corre pela casa, Não, ele vai ter o jeitinho dele, né? Eu acredito em várias coisas, né, depois da convivência muito grande nesse universo de pessoas. Uma delas é que a gente está vendo aí tudo que está acontecendo no mundo, né? Não é só aqui no país da gente. Antes fosse, né, que era só um país, ainda tinha, né, jeito de resolver, mas é no mundo. A gente está acabando com tudo, porque a gente hoje tem uma visão que nós pensamos só em nós mesmos, né? Então, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você teve um filho com problema, se vira, por que você foi ter o filho, né? Eu preciso trabalhar, ganhar meu dinheiro e sustentar a minha vida. Essas crianças, eu acredito na inteligência do universo, né? O universo quer que a vida se mantenha, né? E então, o que ele faz? O universo fala com a gente através dos acontecimentos. Aí a gente vê um número maior de crianças que, de certa forma, ou em 100% das vezes, incitam o sentir nas pessoas. Você olha aquela criança e você sente alguma coisa, ainda que inicialmente seja um mal-estar, né? Porque ela tem deformidades físicas, né? E você sente aquela coisa, mas você sente.
e eu sentir que salva o mundo nesse momento. Enquanto a gente não perceber que nós todos somos uma pessoa só, né, e que eu tenho a ver, sim, com o cara que nasceu com um cromossomo a mais nas células dele, ainda que eu não o conheça, né, eu nunca tenha visto, eu acho que essas crianças têm uma função muito, sabe, muito importante no mundo, como tudo que nasce aqui. Então, não concordo, né, com essa questão da incompatibilidade, até porque a gente tem adultos no Brasil com 25 anos e com a síndrome de Edwards. Então, essa é a primeira preocupação. A segunda maior é a outra gravidez, né, quando a mãe engravida novamente. Ela tem muito medo que a doença se repita, porque a gente acredita que doença genética sempre é hereditária e não é. E o terceiro momento é quando a criança vira estrelinha. O número de óbitos é ainda muito grande, né? Só que a gente acredita na intensidade da vida, não no tempo da vida. Então, nesses 3 momentos são os que as famílias mais procuram a gente. Marília, para finalizar, eu gostaria de saber como você se sente tendo esse trabalho tão lindo que você começou, que você plantou uma sementinha e que hoje faz a diferença na vida de tantas famílias e de tanta gente e tem a oportunidade de fazer a diferença no mundo. Como você se sente? Olha, quando eu penso nisso, eu meio não acredito, assim, inicialmente, porque tudo aconteceu de uma forma muito natural, né? Sem muito planejar, sem muita expectativa, porque um filho especial te ensina a não ter grandes expectativas, né? E obedecer o tempo das coisas, né? Esse é o primeiro sentimento. O segundo, eu acho que é alegria, né? Eu me sinto realizada, eu acho que eu encontrei o meu lugar no mundo, né? E talvez a gente hoje tenha a função de ajudar que as outras pessoas também encontrem um sentido, né, para uma experiência tão forte. E o que a gente tem assistido em termos de resultado é muito grande, assim, realmente é muito transformador. Eu me sinto em estado constante de gratidão, né, por ter a oportunidade de fazer o que nós fazemos agora. Acho que é isso, assim, eu agradeço sempre, todo o tempo, por tudo. Marília, em nome do Centro Universitário Barão de Mauá e dos meus colegas, eu quero agradecer muito a sua presença. Ficamos muito felizes em conhecer ainda mais o seu trabalho e eu tenho certeza que o pessoal que está lá em casa também adorou saber e com certeza vão procurar a ONG para se informar, vão procurar mais sobre a doença. O 30 Minutos fica por aqui. Obrigado por acompanhar nosso programa e na próxima semana tem mais. Até lá!